Atenção, portas em automático. Começa agora o primeiro episódio do Pode Embarcar. Passageiro Alexandre Mota aqui do meu lado. Hoje a gente está com um convidado muito especial, né, Mota? Um dos maiores executivos aqui do Brasil. E o tema do nosso bate-papo hoje é justamente transição de carreira. De CEO na indústria automotiva para CEO de companhia aérea, com direito a 2 anos de pandemia, né? Acredito que deva ter sido aí um processo de MBA. Um MBA na prática, né? Então, vamos provar se o cara é bom mesmo. Vamos colocar uma pandemia no meio. Vamos colocar uma pandemia no meio. E olha que eu vou perguntar para ele, mas eu não sei se tem muito a ver, né? Indústria automotiva com indústria aérea. Exatamente. Mas, pessoal, hoje a gente está recebendo aqui Paulo Kakinoff, ex-presidente da Gol Linhas Aéreas, ficou 10 anos à frente, comandando a companhia. Kaki, obrigado por estar aqui, obrigado por ter aceitado o nosso convite, por abrir o nosso podcast, por ser o estreante de peso, né? É um prazer, é uma honra, cara, ter você aqui. Vini, prazer é meu, uma honra incrível. Mota, Pradinho, obrigado pelo convite. É o primeiro, né? Pode embarcar. Primeiro. Pô, tô muito lisonjeado. Obrigado mesmo, viu? Primeiro. E você sabe, Kaki, que a gente tá rolando, né, nos bastidores aí, se a gente faz uma pegadinha ou não contigo, a gente não vai resistir com essa sua voz de locutor aí. Faz uma chamada aí pro House Pode Embarcar 001. Essa é a voz do locutor daquele vendedor de pamonha da rua, sabe? Pamonha. Não, que isso, pamonha imagina. Fresquinha. Na verdade, você tem voz de comandante, né? Eu abri aqui o Pode Embarcar, atenção, passageiros portem automático, mas minha voz não parece com voz de comandante. Então, Kaki, você nos daria essa honra? Sejam bem-vindos a bordo, voo TH001, né? Esse é o primeiro, que todos possam curtir muito a viagem, que eu garanto que vai ser muito bacana. Está começando hoje, mas que o TH001 seja o prenúncio aí de uma jornada incrível, né? Da melhor viagem que a gente possa fazer juntos e que muitos outros voos venham, né? Sucesso para todos. Opa, legal. Também, obrigado. Carlos Prado na mesa com a gente também. Prado, seja bem-vindo. Obrigado, Vini. E vamos lá, vamos aquecendo, vamos batendo um papo e a ideia, obviamente, de ter esse grande amigo aqui, Kaki, obrigado, é justamente a gente falar, né, discutir um pouco de turismo, discutir, como o Vini falou, de carreira. Eu acho que vai colaborar, contribuir muito com os nossos ouvintes. Legal. Nossa audiência. Nossa audiência. Então, passageiros, apertem o cinto. Que vai começar. Que vamos decolar. O voo vai ser tranquilo, sem turbulência, com algumas risadas. Eu queria aproveitar, né? Aproveitar, pessoal. Esse é o primeiro episódio. Então, assim, se você não está inscrito no canal da Tour House ainda, por favor, se inscreva no nosso canal. Se gostar do vídeo, clica no curtir, no joinha, tá? Que vai nos ajudar bastante. A tripulação agradece. O nosso podcast aqui vai ter sempre nomes como o do Kaki, né? Grandes nomes do turismo, grandes nomes do mercado, empreendedores e grandes executivos. Então, Kaki, eu queria abrir o nosso bate-papo aqui. Primeiro é o seguinte, eu assisti o vídeo do Gol Carreiras lá no Instagram, da sua despedida, que foi agora, né? Acho que mês passado. O que foi aquilo, cara? O pessoal te enganou? Cara, totalmente. É evidente que quando você tem alguma data especial, está entrando numa companhia, está saindo, tem um aniversário, é relativamente comum ter algum tipo de cerimônia. Né? E eu confesso que até passava pela minha cabeça que alguma coisa aconteceria, né? As pessoas, a gente teria alguma reunião ali sendo interrompida de surpresa, com alguma... que é normal, é tradicional. Sim. É que a não, gente você está sendo... Ainda mais um líder como o Kaki. Você está sendo humilde. Não, realmente o pessoal, né, a gente que acompanhou esses 10 anos é muito querido, não só dentro da Gol, evidentemente, mas dentro do nosso setor. Então, é super justo. Foi emocionante de assistir, né? É que o Kaki é sempre... super humilde, mas... né? Falando em super humilde, eu queria que você... Claro, acho que a maioria das pessoas que vão nos acompanhar aqui já te conhecem, Kaki, mas eu queria que você se apresentasse rapidamente, falasse um pouquinho da sua trajetória para quem ainda não te conhece. Claro, perfeito. Primeiro, é muito bacana estar um bate-papo entre amigos queridos, porque você fica recebendo esses presentes na forma de gentileza. Muito bom. Legal. Muito justo. Naquele dia, né, eu vou começar então de trás para frente. Vou falar do último dia que foi justamente essa homenagem. Essa homenagem, esse gesto, né? Eu tinha pedido preventivamente para fazer uma vídeo
com todos os colaboradores da Gol, que era já era uma tradição desde o início da pandemia. Todos os meses a gente substituiu o formato das reuniões presenciais, dessas que eu fazia com muita gente, chamava Radar do Presidente, né? E passamos para a live. E eu tenho uma dificuldade emocional mesmo de lidar com despedida de todas as formas. É difícil, né? De todas as formas. Isso, desde a despedida de um bom final de semana no domingo à tarde, né? já é uma aquela nostalgia. dificuldade. Exato. Cada um de nós tem uma vulnerabilidade emocional. Essa é a minha, né? Quer dizer, eu tenho várias. Essa é uma delas. Essa é uma delas. E eu estava tentando ficar no controle dessa situação. Então, propus fazer uma vídeo onde eu pudesse falar com as pessoas, né? Mais ou menos. De forma preparada. Exato. Né? E, ironicamente, foi exatamente nesse momento em que eu fui pego, né? Porque terminou a vídeo. O Jean, que é o diretor de Gente e Cultura, né? Como se chama a área de recursos humanos na Gol, entra na sala e fala, pô, que legal, a vídeo foi bacana, a gente pôde interagir, né? Falei com as pessoas. Com muita gente. Ele falou, olha, você não queira dar uma espiada como está a reforma da nova sala do C-Level? Eu estava tendo uma reforma que fica do outro lado do estacionamento. E quando eu saí do prédio, né, que é o prédio, cara, aquela cena totalmente aquele mar de gente, né? E o pessoal... Exato, todo mundo bacana. Ali... não é que foi difícil, foi impossível me conter, né? Aquela hora eu realmente posso imaginar, muita não sei se vocês, né, saindo da sala, tem eu acho que uns 5 degraus e tem um estacionamento ali, o pessoal todo ali. O pessoal tava de máscara, com a máscara do Caqui. Imaginar. Cara, foi tão surreal, né? A cena era surreal, porque você está acostumado, imagina algo que você faz todos os dias. Você abre a porta e vê uma determinada paisagem, que são os carros. Os carros. Você abre a porta e de repente, cara, vê aquele mundo. Até processar, são alguns milissegundos ali, né, do que está rolando. E aí, ainda para gravar a situação, eu olho e tem um monte de gente que era eu, na verdade, né? Exatamente, travou o PlayStation. Foi um dia, evidentemente, para mim, inesquecível, né? E curiosamente, está no outro extremo de uma jornada que começou, profissionalmente falando, em 1992. Né? Eu sou filho, nasci em 74, sou filho de classe média baixa, de Santo André, ABC Paulista. E naquela época... A gente é conterrâneo, inclusive, tá? Porque eu sou de lá também. ABC. De Santo André. É nós. É nós, mas não. E naquela época, né, nos anos 70, 80, você ser filho de classe... Viver, né, na então chamada classe média ou média baixa, era uma qualidade de vida muito boa, né? Porque essa classificação que se dava basicamente pela receita familiar que se tinha, né, naquele momento, ela não guardava uma correlação com nenhum tipo de restrição. Primeiro porque a vida era mais livre nas ruas, né? Sim, mais simples, né? Exato. E tudo era bem mais simples. Então, a começar pela televisão, né? A televisão em casa que surgiu lá colorida quando eu tinha uns 8 ou 10 anos de idade. Talvez um pouco menos. Colocava filtro colorido para a TV ficar mais ou menos colorida, de uma única, sair do azul, preto. Você podia escolher, o azul era verde. Sair do preto e branco, colocava uma película. Não sei se é da sua época, mas da minha. Não, e tinha um clássico ainda que era o pai sempre subia no telhado para ajustar a antena. Ele tinha a missão de caçar. Punha também. Bombril. Ele tinha a missão ali de caçar 6 ou 7 canais. Né? Aqui em São Paulo era TV Cultura, o 2, né? Manchete. Ou 4, SBT, na época, TVS, começou com TVS. 5 Globo, 7 Record, 9 Manchete, 11 Gazeta e 13 Bandeirantes. Era isso que existia. Não lembro desses números, mas era isso que existia. E a janela para o mundo, basicamente, era essa. Né? Evidentemente não tinha internet, não tinha telefone celular, não tinha nada. Então, era uma vida ali circunscrita a um perímetro, né? A um raio da sua casa. Sim. Que, na perspectiva de uma criança, é uma vida deliciosa. Deliciosa. Tá? Então, eu estudei em escola pública, até o final do 2º grau, e só 2 anos que em escola particular, ou seja, um ensino, né, que foi muito substancial. Era bom para mim, bastante no bom. Passado, né? Era bom. Bastante bom. E socializava pra caramba. Muito, né? Porque rolava muita brincadeira, né, de contato. E com toda a gente, essa região onde eu nasci, a Vila Metalúrgica, aquele bairro,
justamente se chamava Vila Metalúrgica porque foi construída no entorno, né, das empresas de metalurgia que estavam indo para aquela região. Ali do ABC, né? Do ABC, exato. Utinga, Camilópolis, aquele pedaço todo, né? Eram fazendas que foram recebendo imigrantes. Na minha rua, era praticamente uma assembleia da ONU ali, porque as pessoas realmente, a Avenida das Embaixadas, os pais e os avós, né, dos meus amigos, então, eram de nacionalidades totalmente diversas, né? Tinha romenos, alemães, italianos, espanhóis. A minha família mesmo, a descendência de bielorrussos do lado do meu pai, com italiano e espanhol do lado da minha mãe. Kakinoff, então, sobrenome bielorrusso. Bielorrusso. Acho que você é um dos poucos bielorrussos que você vai pensar. Não tem descendentes, né? Quando a gente sobrevoa, né, indo à Europa, a gente vê lá no mapa de voo, tá lá, bielorrusso. Passa bem rapidinho, né? Passou. E, bom, enfim, né, nesse ambiente eu fui crescendo e meu pai trabalhava na Volkswagen. Então, naquela época, década de 70 e 80, eu brinco que você nascer no ABC e não ter uma relação com a indústria automobilística é o equivalente a você nascer no Havaí e não gostar de surfar. Não né? Era muito, muito forte. Você da região sabe. Né? Até hoje essa cultura lá é muito forte. Cultura de Senai, né? Muito forte também. Muito forte. Formação técnica. E isso me acompanha até hoje. Né? Dá para dizer que a primeira grande paixão da minha vida é o automóvel. Né? E continua... Já que o pai trabalhava, você passava em frente. Um dia eu vou trabalhar também aqui. E olha que legal. Por exemplo, olha a função do meu pai, para quem gostava de carro, né? E carro era algo inacessível para a gente, né? Um automóvel 0 km. Então, o meu pai, ele trabalhava na área de teste e desenvolvimento de protótipos. Vinha para casa com carros que eram, para mim, naves espaciais. Na minha perspectiva, naquela época, né? Era realmente uma coisa muito fascinante. Minha mãe conta. Você já usava isso como laboratório? Cara, ficava de bem pequenininho, ficava dentro do carro brincando como se fosse uma nave espacial. Nem lançou o carro, ele levava para casa. Ele levava já para testes, né? Carro camuflado, uma coisa bem bacana. E depois, já na época de adolescência, eu chegava a dormir dentro do carro. Ficava mexendo, estudando o manual e vendo como era essa história. Bom, enfim, fiz 2º grau em tecnologia eletrônica e me preparando para ir para a indústria automobilística, que era meu grande sonho. Né? Aí abri o estágio na Volkswagen. Era onde eu queria, obviamente, porque é quase como um time de futebol, né? Seu pai trabalha na Volkswagen. Vamos juntos, vamos nessa. Né? Então, eu diria que essas primeiras paixões, né, foram lá combinadas. O automóvel, Volkswagen. Volks Futebol Clube. Estava no quintal da sua casa. O Corinthians, que eu nem jogo uma paixão, é DNA, né? Uma coisa que já nasce com a gente, assim, é um privilégio. Né? Ser corintiano. Essa parte aí congela, essa parte aí a gente fala depois. A história estava indo tão bem, Kaki. Puta história bonita. Futebol e política é complicado, Kaki. Volta para sua mobilidade. Complicado para quem é corintiano. Manda para automobilística. Só uma passagem rápida de futebol que eu prometo não retomar o assunto. Né? Porque eu sei que aqui estamos entre santistas e São Paulinos e Ponte Pretanos, né? Então vou ficar por hora no Corinthians. Mas o Corinthians, ele foi bicampeão paulista em 82 e 83. E eu tinha acabado de sair do maior trauma futebolístico da minha vida, que foi a Copa de 82. Né? Eu tinha 8 anos, cara. Eu chorei mesmo... copiosamente quando o Brasil foi desclassificado. Em 82 e 83 o Corinthians foi campeão paulista. Quando você é criança, seu time ganhar como é o nome daquele que se auto-intitula o pior time do mundo? Esqueci. Havaí, não. Não, eu esqueci. Produção sabe. O Ibis, essa produção é fera. Quando você é criança, se seu time ganha do Ibis ou do Real Madrid, tanto faz, né? Vitória, tá? E o Corinthians foi bicampeão paulista. Para mim, era como se fosse, na minha perspectiva de criança, recuperou dois campeonatos mundiais do Corinthians, 2 Libertadores. Aliás, o Corinthians, na época, nem campeão brasileiro era. Nunca tinha sido. A primeira vez foi em 90, né? Então, isso, evidentemente, faz parte do universo, né, infantil que marca e que está no campo das minhas melhores lembranças, junto com o carro, junto com a própria Volkswagen. Bom, enfim, 17 anos, concluo o curso de tecnologia eletrônica no 2º grau e aqui, né, vai a primeira das grandes sortes que eu tive na vida, e foram muitas, né, que determinaram a minha carreira. A de ser filho de pais que sempre entenderam
que a educação dos filhos seria Extremamente a importante. melhor que eles pudessem proporcionar, né? E evidentemente que isso é sacrificante para uma família com 3 filhos, né? Sem dúvida. Eu tenho 2 irmãs, sou filho do meio e que realmente tinha... Caqui, mais uma vez você está sendo humilde. Sorte, né? Sorte, eu respeito, mas sorte é uma definição bem interessante. Uma vez ouvindo, você falou de futebol, o Zico falando, poxa, aquela falta que se bateu no ângulo, tal. Pô, Zico, você teve muita sorte. Quanto mais treino, mais sorte eu tenho. gente tem, então, exatamente. eu falo assim, a sorte para mim é uma junção, né? Um mix de preparo, se preparou pra caramba, né? Oportunidade e não tenho a menor dúvida o quanto você se esforçou para chegar lá. Não é isso? Ô, Prado, eu acredito nisso mesmo, mas eu também acredito e tem que se dar crédito para as circunstâncias. Sem né? dúvida. Talvez o tipo de leitura que eu mais consuma seja biografias, né? Só que as biografias normalmente têm um vício, têm um defeito, especialmente as autobiografias. As pessoas tendem a dar muito crédito para si próprias, quase que na totalidade, né? Gerando uma espécie de auto-celebrização, uma tendência de idolatria que eu entendo que presta um desserviço para as pessoas. Porque, evidentemente, há uma componente associada à circunstância. Né? Sem dúvida, que impulsiona. E né? dá para citar uma que talvez seja a mais relevante de todas elas. Né? Já falei para vocês mais ou menos a ambiência socioeconômica onde eu nasci. Dos meus amigos da classe ali do pré-primário, eu me recordo até hoje, 5 eram, falando só dos meninos, 5 eram pretos. 2 morreram antes de completar os 20 anos de idade. Nenhum dos outros 3 concluiu o ensino superior. É evidente que tem uma correlação direta de oportunidades. Local onde você nasce, onde você dúvida, cresce. Né? O CEP onde você nasce determina muito, né? As probabilidades de êxito, a cor que você tem, o gênero que você tem. Então, de cara, né? A gente não pode sentar nessa mesa aqui nós 4. Não, sem dúvida, tem essas diferenças. Sem atribuir o crédito a isso. Né? O crédito da sorte. Né? Aliás, eu nem vou dizer sorte, porque eu acho que a sorte deveria ser idêntica para todo mundo. Né? Nessa condições. Deveria. De condição. A equidade que a gente sempre fala. Ter clareza disso, né? De que não é o mundo. Vergonhosamente para todos nós não é. Não é igual, literalmente não é. Eu nasci em Santo André e cresci na periferia. E eu me considero sortudo porque eu tive um pai e uma mãe dentro de casa. E alguns dos meus amigos não tinham. Ou não tinha um pai, ou não tinha uma mãe. E isso faz toda a diferença também. Não dá pra gente também. A base familiar. Esse é a sociedade isso é um dos itens da extensa lista, né? Que nos coloca por força da circunstância, não da competência, não do talento, nos coloca de cara, né? Num patamar de vantagem no mundo que é tão desigual e no mundo que ainda é tão permeado, né? Por esse tipo essa de coisa. preocupação dos pais vamos mudar de isso. proporcionar né, uma educação. Exato. Isso que eu acho que é um aspecto. Por isso que eu coloco uma lista de bem itens, abordado, né? eu acho que... Pai, mãe... o investimento em educação, abrigo, né? Eu não tinha a preocupação de sobrevivência. Sim. Minha preocupação na infância e na adolescência era se estudar divertir, e me divertir. Tinha condições de se desenvolver. Exato. Né? Enquanto muitas pessoas, né, ao meu redor, muitos amigos e amigas da minha idade, né, evidentemente, quando você é criança você não tem consciência disso. Né? Mas hoje, olhando para trás, e não hoje, né, quando eu era adolescência, que você começa a entender por que aquele amigo faltava tanto na escola. Né? Porque você vai descobrir depois a história dele. Faltava porque ele ficava sozinho em casa, faltava porque não tinha que cuidar do outro mínima, irmão. Né? Enfim, né? Todas essas coisas. E é por isso que é uma questão de justiça, né? E de lógica. Dar os créditos, e é isso que eu coloco na longa lista de sorte. É evidente também que eu procurei, em especial para aquelas áreas, né? Para aqueles temas que mais despertavam o meu interesse, minha paixão, colocar toda a energia, todo o foco. Né? Mas quando eu cheguei na Volkswagen, terminando o 2º grau do estágio, foi curioso, porque essa era a sorte que eu ia destacar. A Volkswagen estava acabando um casamento empresarial com a Ford na época.
uma empresa chamada Auto Latina, né? Eu me que lembro. durou lá Sim, sim. 7, 8 anos talvez, e não foi bem sucedida comercialmente, por isso que eles decidiram encerrar. Romper. Só que no período da existência da Auto Latina, não houve uma renovação executiva, porque como as duas empresas estavam numa tentativa de fusão, tinha um excedente de pessoal, né? Eles basicamente aproveitavam os recursos humanos que já eram oriundos das Que duas estavam lá, organizações. exatamente. Quando as empresas se separaram, passou a existir uma demanda por cargos de liderança, por renovação, e isso, novamente a conjuntura, aconteceu exatamente no momento em que o Brasil se abria para as importações de automóveis. Uma das medidas do governo Collor na época, né, foi, ele até tem uma frase célebre dele de que o Brasil, né, não tinha carros, tinha carroças, e ele abre o mercado, né? Qual era a grande diferença tecnológica? Na época, o carro mais moderno fabricado no Brasil era o Ford Del Rey, que tinha quadradão, poderoso. E o item mais sofisticado daquele carro era um relógio digital azul que tinha aquilo era... Cara, era bonito, hein? E o mundo tinha já tecnologias, o Brasil já tinha, né? O próprio Gol GTI foi o primeiro carro com injeção eletrônica, mas era pouco, era muito nicho, né? Os carros que começavam a chegar importados eram carros com injeção eletrônica, com ABS, com sistema airbag, componentes fundamentalmente eletrônicos, né? Uhum. E eu vinha dessa escola quase que de uma maneira natural, fazendo um paralelo com o mundo contemporâneo. É como você hoje abrir o programa de estágio para as pessoas que sabem programar ou desenvolver aplicativos. É quase que natural, é nativo. Já sai pedalando. Das crianças, dos adolescentes, sim. A questão dos games, por exemplo, né? Qualquer pessoa que entrar numa organização que eu trabalhe hoje, já um adolescente terá uma vantagem abissal em relação a mim, no conhecimento específico desses temas que são crescentes em demanda, né? Sem dúvida. Na época era o cara que sabia, que era meu caso, sabia programar o videocassete de casa. Tinha isso, cara, programar o videocassete, Exato. tinha isso. Conectar o telejogo. Exato, já era o expert, né? Então os meus pais me direcionaram para educação. Eu já sabia falar inglês, tá? Tinha estudado cultura inglesa na época, né? Então chego lá no ambiente da Volkswagen encontrando uma geração de engenheiros e desenvolvedores que estavam habituados a uma tecnologia que rapidamente se tornaria obsoleta. E eu vinha quase que nativo, né? Já do dessa, novo. Exato, dessas nativo digital da época ali. Exato, o que seria o nativo digital da época. Né? Então, isso evidentemente abriu um caminho incrível. E a coisa foi se retroalimentando. Eu estava num ambiente ali completamente fascinante para mim, né? Tudo novo. E era cru. Eu era completamente cru, né? Eu me lembro de... já contei essa história outras vezes, mas é engraçada, vale a pena reeditar aqui. Eu me lembro de chegar na Volkswagen e trabalhava... Primeiro, a área de trabalho foi no treinamento da rede de concessionárias. Era a área responsável por aprender tudo sobre o carro e ensinar os mecânicos, os vendedores da rede como funcionaria. Então era tudo que eu queria, né, cara? Se desmontar carro, montar, ficar fazendo... Hein, super, eu achava aquilo incrível. O meu chefe na época, Wagner Massarop, me chama, o supervisor, né, na sala dele, e fala assim: olha, cara, sei que você chegou aí e está bem, está equipado, né, com uma boa formação, mas aqui todo mundo faz tudo. Ele estava ali preocupado que eu não chegasse de salto alto, né? Aquela formação de caráter que você procura ajudar. Só mandando. Aí você já deu uma maneira e falou: pô, aqui é Corinthians. Não, aqui é Gaviões. E ele também era corintiano, aliás, super corintiano. Bom, enfim, ele me chama lá. Contou. E já contou ponto nisso a primeira lição, eu já tinha passado por vários trotes, né? Me davam lista telefônica para fazer cópia frente e verso, lista telefônica, buscar a máquina de datilografar que escrevia em alemão, né? Esse tipo de coisa. Nossa Senhora. E o ápice foi quando ele chega para mim e pega uma caixa de lápis de Faber-Castell, esses lápis grafite, né? Fechada, verde assim, coloca na minha frente e fala: cara, e aqui, como todo mundo faz tudo, queria que você pegasse essa caixa de lápis e levasse para mim na apontadoria. Cara, eu peguei aquela caixa de lápis e pensei assim: meu Deus, que privilégio eu tenho de trabalhar numa empresa que tem um departamento só para apontar lápis. Isso me fez lembrar que aqui a minha formação é primeira, técnica em contabilidade. Eu entrei num escritório de contabilidade e o pessoal vai na papelaria,
compra um martelo de bater relatório. Não, caía total. Cada pegadinha. E o otário você em começo de carreira, você acredita em tudo. Tudo. Não, eu queria dizer para vocês que eu tive alguma desconfiança de que era o trote. Tive nenhuma. Nada. E eu ia subindo, eu trabalhava na ala 0, a Volkswagen é uma cidade, né, em São Bernardo do Campo, é imensa, enorme. E eu fui andando para a área de apontadoria, que ficava na ala 7, deve ter 1 quilômetro, 1,5 quilômetro. Eu subi aquela rua, me lembro como se fosse hoje. Olhando daquelas placas apontando, né? Indicando a apontadoria. Tinha placa indicando a apontadoria? A apontadoria era a área onde você apontava os cartões de trabalho das pessoas. Então, aí os caras malandros já... Apontar lápis. Eu fui subir. Eu me lembro de chegar na área da apontadoria e eram assim, imaginem filas de mesas, né? Com pessoas sentadas assim lado a lado, e eu nem reparei na pilha de cartões de ponto que estavam sobre cada uma das mesas. Eu olhei no apontador de lápis que existia acoplado na base da mesa, né? Então eu pensei assim, esses são os técnicos apontadores de lápis. Devem apontar lá. Os caras fizeram ensino técnico só para apontar lápis. Cara, a hora que eu botei a caixa de lápis em cima do balcão assim, falei, pessoal, eu trouxe essa caixa de lápis aqui, né? Veio uma pessoa em minha direção, pegou a caixa e falou assim, gente, quem pediu a caixa da área de material de escritório? Eu pus a mão no braço dele assim e falei, não, eu trouxe para apontar. Eu falei isso, cara, as mesas caíam assim, as pessoas gargalhando, né? Ele vira para mim e fala assim, cara, fazia uns 8 anos que ninguém caía na mesa. Então, enfim, com esse nível, né, de crueza total, de despreparo. Você já chegou na Volkswagen quebrando o recorde. Cara, foi o recorde de todos os trotes que ninguém mais caía. E eu fui, né, recebendo doses cavalares de informação, de ensino, e justamente por essa diferença geracional, o executivo mais jovem tinha 40 e poucos anos na época. Eu fui adotado, né? As pessoas Você ali, aprendia meio que por osmose, né? por osmose, por perguntar e olha, e pela benevolência dessa turma de falar, meu, esse moleque é muito cru, cara, precisamos cuidar. Vamos ajudar ele, vamos ajudar esse corintiano. Esse ponto é legal do aprendizado por osmose, porque isso é uma coisa que eu acredito muito. Quando você está em começo de carreira, trabalhar presencial, próximo a alguém que tem uma bagagem, uma experiência, te ajuda demais. Te ajuda demais. Eu digo isso porque quando eu comecei, eu também, se mandasse eu ir na apontadoria, eu iria, acreditando. E eu tinha pessoas à minha volta ali que eu aprendia sem precisar perguntar, de tanto escutar as pessoas contarem histórias, falar ao telefone. Então, sem dúvida, né, Caqui? Acho que isso te ajudou muito também, né? Vini, esse para mim é a maior preocupação agora com o advento, né, do teletrabalho, do trabalho remoto, que é muito bom, ajuda. Sem dúvida. Impulsiona, tem uma série de conveniências. Acho sim que veio para ficar, porém, na minha opinião, não como regra. Eu acho que ela é uma ferramenta adicional, porque alijar, especialmente aqueles que estão iniciando carreira ou que estão numa nova posição desse convívio pessoal, tem, a meu ver, um prejuízo importante na qualidade da formação. Ao ramp-up mesmo da pessoa, né? Total. Eu concordo. Eu fui formando realmente comportamento, personalidade profissional, muito por observação de pessoas que até hoje são referências para mim, né? E não era observação do como ele falava numa reunião, é como ele se comportava numa situação de estresse ou como ele lidava, né, com pessoas como eu em fase de aprendizado, né? Eu entendo que isso é algo a se pensar e a ser equacionado, né? Privar do convívio pessoal vai atrasar. Eu acho que vai ter um impacto importante. Principalmente funciona de um lado e atrasa, né, essa calibragem. É o equilíbrio. Eu não acredito também, concordo com o Caqui. Toma uma aguinha. Bebe uma aguinha, ó. Usa a caneca, ó. A gente tá caneca do Pode estreando. Aliás, é show. Estreando, Espero que eu possa levar a minha. Claro, então tá bom. De presente, essa daqui, indo nessa direção aí, de criar fato profissionais assim com equilíbrio, né? Ou seja, empatia, sabe? Ser super resiliente. Então, essa distância de trabalhar num 2 metros quadrados ou não ter essa relação que você está falando com outros profissionais, isso realmente me preocupa muito. Soft skills, né, cara? Assim, preocupa muito. Prepara o executivo para conflito, porque dentro do escritório a gente tem conflito bom, né? Você tem situações ali que, se não acontecer no home office, o cara não vai ter a condição de aprender, pegar essa calibragem, passar por alguma zoação, que nem o Caqui falou aqui, que vai
aproximar as pessoas também e vai trazer Sem condição dúvida. de A desenvolvimento cultura mais da rápido. empresa. Kaki, você teve uma carreira quase que meteórica, né? Você começou como estagiário na Volks. Quanto tempo depois que você foi sendo promovido ali? Se eu não me engano, a primeira promoção foi com 22 ou 23. A primeira promoção a cargo executivo foi com 22 ou 23 anos de idade, né? E novamente, preciso dar esse crédito. Havia uma demanda por renovação, né? Isso Momento oportuno. Super oportuno, né? Preparação com momento oportuno. E aí, eu, obviamente, olhando essa ambiência, procurei me dedicar ao máximo para me habilitar a ser, né, preparado, a surfar a onda, né? a poder surfar essa onda. É muito gostoso quando te joga na fogueira, né, Kaki? Você com 21, 22 anos. Eu me lembro, eu com 21 anos, eu estava como gerente financeiro administrativo da Nascimento Turismo, que era uma operadora já grande na época. Eu falei, será que eu consigo dar conta? E olha, é gostoso ser jogado na fogueira, entendeu? Pradinho, você tocou num ponto, cara, que me acompanha até hoje, né? As pessoas falam assim, pô, você foi tal função, como é que você se sentiu, você estava preparado? A resposta objetiva para todas é assim, não teve nenhuma função nova que eu assumi, que eu não tive medo de não estar preparado. Todas. Sem nenhuma exceção. Não teve nenhuma que você achou que você estava 100% preparado. Nunca. Né? Desde de ser pai até ser Essa é uma dica, um depoimento fantástico. O que é mais difícil aqui? Ser CEO ou ser pai? Você tem quantos filhos? Eu tenho 2 filhos, o João de 7 e a Gabriela de 4. E pai, né? Porque pai, eu não sei, no fim do dia... Quer mandar um beijo pra eles? Aproveita e mandar um beijo. Pô, eu quero um beijo, abraço, muito saudade. Tô louco pra encontrá-los. Essa semana eles estão de férias e eu tô. Manda pra dona Fernanda também, senão vai ficar enciumada. Pra Fernanda eu vou mandar 2. Saiu bem. Tá cuidando dos 2 agora, né? Enquanto eu tô aqui trabalhando essa semana. Mas pai, cara, aliás, na vida profissional, tem dia que você vai pra casa e fala assim, não, hoje realmente fizemos um bom trabalho. Né? Eu acho que a coisa funcionou, você vai... Sendo pai, esse dia não existe. Né? Você sempre acha que pode ser, pelo menos no meu caso, né? E acho que de todo mundo... Bom. Sempre acho que poderia ter feito melhor, podia ter... Sei lá, eu acho que é uma busca interminável, né? Por fazer um bom trabalho e nunca achar que está fazendo. Eu não sei se tem a... Melhoria constante. Você falou, nunca talvez esteja 100% preparado. A gente nunca vai estar preparado. Você, por exemplo, optou, né, de ser pai um pouco mais maduro quando a sua carreira já estava, né, no meu lado, sendo pai com 26 anos, não sabia nada, era um grande desafio. Então... Quando você veio o pai, você já tinha a Tour House? Já tinha, né, Prado? A Tour House já. Você fundou a Tour House com 21, 20. A Tour House foi fundada em 90 e o Ricardo nasceu em 92. Então, tinha 2 bebês dentro de casa. Imagina a cabeça de um garoto de 26 anos com 2 bebês em casa. Então, não tem a receita, Kaki. Vamos viver a vida, vamos levando e o que for aparecendo a gente vai... Quem que chama o avião da Gol de Cenourão? Seu filho? Meu filho. Seu filho? Meu filho, João. Ele é maluco. Pra quem conhece ele outro dia ele falando de aviões, né? Você pergunta, isso, aquilo, outro, ele... Cara, ele sabe matrícula, prefixo, o alfabeto da aviação. Ele é... Alfabeto fonético, já sabe? Total. Você fala com ele, fica brincando no carro. Ele gosta... Esse daí, olha, eu acho que já tá com ali o vírus da aviação, já vai ser piloto aí. Inoculado nele. Tá vendo? Vai seguir a tradição da família, né? Você seguiu no automotivo e aí o João, de repente, segue na aviação. Eu me arrisco a dizer que a paixão é a mesma por máquinas e equipamentos. Isso legal. Inclui carro, moto, avião. Eu acho que ele tem isso como eu tenho. Né? Para mim, de relógio cuco a satélite, me chama para ver como é que funciona, como é que monta, desmonta. Você já pilotou avião, Kaki? Avião monomotor, né? Não os aviões de porte que a Gol opera, jato, 737, só em simulador. Que, aliás, é realmente mais do que um simulador. Você tem a convicção de que está no voo. Realidade. É impressionante o nível de desenvolvimento que esses simuladores alcançaram. Então, para mim, você falou do simulador, eu sou tão fascinado pela experiência do voo quanto pelo funcionamento de um simulador, né? Como é a tecnologia que está por trás. Né? Eu acho que isso até me definiria. Assim, as pessoas me perguntam às vezes o que você gosta realmente, né, no ambiente profissional. Acho que tudo aquilo que o homem transformou da natureza em máquinas e equipamentos em seu próprio benefício,
quer seja de prazer, de alta velocidade, de um carro de Fórmula 1 ou de conveniência como um ar-condicionado, esses assuntos todos me interessam. Né? E acho que o João, o meu filho, tem esse mesmo DNA. Né? Então, com isso, numa indústria automobilística, né, com essas circunstâncias, eu acabei tendo muitas oportunidades e sou o resultado de um processo estruturado, disciplinado da empresa em desenvolvimento executivo. De talentos. Né? A Volkswagen. Eu devo isso ao grupo Volkswagen. Desde do primeiro dia até o final. Desde a apontadoria. Desde a apontadoria até a última posição que eu tive no grupo, à frente da marca Audi. Acolheram e desenvolveram o Kaki. Desenvolveram de uma maneira dedicada. Tanto é que eu procurei fazer, né, no processo de sucessão, juntamente com o Constantino Júnior, né, o fundador da Gol, presidente do conselho, o nosso comitê de gestão de pessoas, a gente procurou fazer exatamente a mesma coisa, né, com o Celso, que é o CEO que está assumindo a companhia agora. Né? Então, isso foi o que basicamente caracterizou a minha carreira na indústria automobilística, até que em 2012 eu passei para a aviação. Né? Você saiu de CEO da Audi para CEO da Gol. Quando eu estava no primeiro ano como CEO da Audi, o Júnior, que eu até então conhecia socialmente, me convidou para fazer parte do conselho da empresa, né? O conselho de administração. Posição que eu voltei a ocupar agora. E eu fiquei 2 anos lá como conselheiro, quando o Júnior passa então para a posição de chairman, de presidente do conselho, e me faz o convite completamente inesperado na época para assumir a posição de CEO na Gol. Né? E você assumiu a Gol fazendo a sucessão do fundador. Exato. A Gol tem 21 anos, vai fazer 22 agora em janeiro. Jovem de tudo. E o Celso, que acaba de assumir, é o terceiro CEO da empresa. Júnior, eu Cara, e como é que é isso? Muito louco, né, Oca? Que você saiu da indústria automotiva, você foi para a indústria de companhia aérea. Tem alguma coisa a ver? Assim, o business muda alguma coisa? Completamente, né? Eu queria motores mais potentes. Né? Mais velocidade. Na época, o que me atraiu, né, de um lado, me fez hesitar justamente o medo. Poxa, sim, cara, é algo completamente diferente do que eu faço. Especialmente na Audi, naquele momento, a Audi era produto nichado, classes sociais A e B, né? Era realmente uma estrutura de manufatura para gerar um produto de excelência, uma companhia no Brasil. Né? É uma marca muito forte no Brasil, muito né? Forte. Tinha uma história incrível que começou lá com o Senna. O Kaki, e com 1 ano você descobriu, poxa, o Júlio me colocou numa fria, né? Porque é tão mais estável a indústria automobilística em comparação à aviação, né? Em 1 ano veio essa constatação e talvez tenha um segundo traço característico da minha persona profissional. Uma motivação de curiosidade com desafio. A história do é difícil também me atrai. Né? Então, de um lado tinha uma hesitação, pensando, sou capaz? Será que eu sou capaz? Tá? Isso me fez realmente pensar bastante. Do outro, o fascínio e a atração pelo desafio e por ser algo totalmente diferente do que eu fazia. Né? A Gol é uma empresa que literalmente atende um espectro absolutamente amplo, né? da sociedade, sem das dúvida. Classes sociais A, D. Tantos desejos e tantos... Cara, exato. De pessoas que viajam pela primeira vez, pessoas que estão já viajando inúmeras vezes. Um viaja para visitar a família, outro para fazer negócio. Motivações diferentes. Porra, né? Cara, não é fascinante, né? E é serviço. Né? Enquanto o automóvel era fundamentalmente produto. Óbvio que tem serviço também, que tem o pós-venda. Mas é serviço. E é serviço. Agora, óbvio que na minha fala eu estou revelando, né, o viés de quem se tornou fascinado por isso. Mas você imaginar que nós estamos falando de uma indústria, né, que a qualquer momento, a qualquer segundo das 24 horas do dia, você para e pensa, tem 10 mil aeronaves nos céus do planeta, transportando anualmente o equivalente a metade da população mundial. São 3,5 bilhões de bilhetes que são vendidos. No mundo todo. No mundo. Se você traz, né, isso, falando da Gol especificamente, e números aí em situações, né, normais, são 800 voos por dia, mais de 100 mil pessoas que vão conectando
quase 100 localidades em 12 países diferentes. E dentro de um avião desse, né, que comporta aí 180 pessoas, você tem alguém que está indo para o casamento da irmã, Totalmente o diferente. outro está os voltando objetivos. para se despedir do pai, que está no leito, né, da UTI. Um está indo para entrevista de emprego, o outro acabou de ser demitido, alguém está indo para o tratamento. Cara, é muito Muitas louco, histórias, né? muitas histórias. E Você tá lida todo com mundo um lá. monte de desejos, um monte de sonhos, né, cara? E tudo isso, Energia, tudo. tudo isso, 180 histórias, pessoas, motivações, razões, origens diferentes se encontram num tubo de alumínio para uma viagem a 900 km por hora, a 10 mil metros de altitude, cuja temperatura externa é menos 54 graus, e isso acontece, né, com o mesmo nível de segurança que nós estamos tendo Sim. aqui nessa Aí, o cara nessa conhece ou não conversa, conhece? Conhece Não, mais. O cara conhece ou não conhece? Não é fascinante É isso? fascinante pra caramba. Eu não vou dizer que é É a coisa mais doido. fascinante que existe no planeta, mas Mas é é uma muito das. louco, cara. Mas É tá muito ali, louco. ó. Mas tá ali, ó. Muito Não, incrível. e falando de tubo, né? O Kaki falou de tubo, a Gol, a convite da Gol. Eu fui na Boeing, nos Estados Unidos, e é realmente um tubo. O tubo está montado, depois eles vêm, colocam o bico, colocam as asas e colocam os assentos, e embaixo é o porão para cargas. Né? É um tubo, né? Só Eu pra- não sei só vocês, em termos de mas eu lembro curiosidade. até hoje a primeira vez que eu entrei num avião. E Eu acho que lembro nunca vou também. esquecer. Eu também. No meu caso foi com 14 anos de idade. Né? Eu não tinha. Quando a nossa família não tinha condição, né? Foi para Goiânia em 7 vezes. O seu foi para onde? Foi pra Salvador, A gente não cara. esquece, né? Eu tinha 20 anos de idade, eu tava me mudando pra lá, saí da casa dos meus pais com 20 anos de idade pra assumir uma posição executiva lá em Salvador. Cheguei lá, o jovem aprendiz era mais velho que eu aqui. Foi um voo de 2 horas e meia, mas pra mim parecia um voo de 10 horas, que não acabava nunca. É fascinante. Né? Não, e vocês conseguiram embarcar. A minha primeira viagem, entrei na Nascimento com 20 anos, tinha uma filial no Rio de Janeiro. Aí o Eduardo Nascimento falou: Prado, você não é só São Paulo não, você tem que gerir a Nascimento do Rio também. Fui para o aeroporto, aí voltei. O Eduardo, por que você não foi para o Rio? Você deveria estar no Rio. Eu falei: não, é que estava lotado, tal, etc. Mas na verdade eu estava com medo de entrar naquele Electra e voltei. E aí no dia seguinte eu tive que ir pro Rio. Foi a primeira vez, isso em 87. Você não conseguiu, né? Evitar. Não, teve que viajar. eu tive Não que foi no viajar. primeiro, Tive que viajar. Foi no dia Não, mas um seguinte. caipira lá do meio do mato, lá de Atibaia, vê um negócio desse. Nem bate as asas. Ele Mas você fica... vê essa coisa do imaginário, né? Do medo de voar. O Electra, por exemplo, É um dos mais seguros, né, Kaki? O histórico do Electra na ponte aérea, do ponto de vista de segurança, é literalmente impecável. Nunca houve nenhum tipo de problema. Incidente né? algum. Zero. Mas, óbvio, o voar pela primeira vez, tudo isso Barulho, causa, né? Porque era um equipamento barulhento, né? Já voou nele? 4 Já motores, voei, né? já foi de Electra. 4 motores, né? Aí perdi o medo. Eu tenho E medo de voar nunca até mais hoje, parei. Prato. Não. Eu tenho medo, eu gosto muito de voar, mas eu confesso que eu tenho medo. Na minha Super- cabeça, eu não sei como é que aquele negócio desse tamanho aqui tá lá em cima, voando numa tranquilidade. É difícil de entender. Muita tecnologia. Olha, Muita tecnologia. exatamente isso que eu ia comentar. Essa indústria aqui, ela congrega, ela reúne tudo que o conhecimento técnico humano foi capaz de produzir até hoje. Dá para projetar nessa indústria. Tudo que o homem foi O capaz de resumo de desenvolver tudo. está na Caramba. indústria aeroespacial. É um ponto de Evidentemente vista você pode bacana. encontrar equipamentos que estão um ônibus espacial, tem itens de materiais, eventualmente, que você não vai encontrar numa aeronave comercial, mas essa indústria aeroespacial e 98% do que foi desenvolvido está sim numa aeronave comercial, é das mais seguras do mundo, justamente porque é o fruto da excelência de engenharia e da competência humana. Está lá, né? As pessoas falam hoje quais são as novas tendências de tecnologia. O grafeno, Fantástico. são nanomateriais, já estão na aviação. O que a gente está vendo hoje de tecnologia computacional, de alta volumetria, já está nos processos que fazem a precificação dos bilhetes aéreos. Então, a segurança advém justamente dessa competência que foi Fantástico. aplicada ao longo dos anos. É E incrível. o pessoal não tem ideia do que movimenta essa indústria nesse segmento de preocupação com a segurança, né? O quanto que isso é complexo. Eu tive a oportunidade de visitar o centro de manutenção, né, da Gol lá em Belo Horizonte,
Pô, cara, é fantástico. É a preocupação que o pessoal tem, por exemplo, com a janela. Né? Tem uma equipe que fica só olhando a janelinha do avião para ver como é que tem que ser feito, como é que tem que ser a manutenção, assento, preocupação com assento. Estou dando aqui alguns exemplos mínimos dentro do contexto, mas é gigante, né, cara? E Mota, a aviação, Cara, eu acho que ela sofre, de uma maneira geral, agora falando do ponto de vista de imagem, né? Ela é talvez uma das principais vítimas de um mal que acomete a nossa sociedade, especialmente após o advento da internet e das redes sociais. Eu acho que todos nós, vivos, respirando sobre o planeta Terra hoje, temos que ser gratos, né, por essa... É uma bênção, um privilégio imenso você poder existir numa era onde houve, né, o advento da internet e das redes sociais. Não há nada que tenha potencializado mais, conectado a capacidade humana, conectado as pessoas e trazido conhecimento. Sem dúvida. Algum tempo atrás eu li uma estatística de que, uma informação de que na década de 40, o conhecimento acumulado durante a vida do homem, que tinha uma expectativa de vida, por sua vez, abaixo de 50 anos, o conhecimento inteiro acumulado, ele era menor do que o que a gente absorve hoje em um dia de informação. Tamanho, né? Bombardeio de informação que a gente tem. Imagina, então a gente cresceu numa escala inimaginável. E você falando de movimentação, a gente estava falando de mobilidade aí. Eu estava lendo outro dia que é Prado, mas não é parente, né? Que o Antônio Prado foi a primeira viagem de carro que foi feita entre São Paulo e Bragança Paulista em 1900. Eu acho que é da família, sim. 1920. Eu acho que é da família. 1920 demorou 4 horas e meia. Imagina, hoje você faz em 50 minutos. Caramba. A qualidade da estrada, tudo muda, né? Mas tem um efeito colateral, que é isso que eu ia destacar. O efeito colateral é que existe uma diferença muito grande, porém não naturalmente percebida, em estar informado e estar bem informado. Exatamente. Né? A gente passou a consumir, justamente por toda essa oferta abundante de informação, esse bombardeio, muita superficialidade. Sim. Então, eu vejo, né, que o que se fala de diversos setores, de diversas pessoas, de diversas situações e culturas, carece, hoje eu diria quase que via de regra, de um mínimo aprofundamento para que você possa realmente emitir um diagnóstico, sem uma dúvida, opinião qualificada e com alguma legitimidade. Né? Então, o que tem de mitologia é um dos em torno grandes da aviação, desafios, né, de coisas que realmente não existem, mas que estão sendo cristalizadas e pode ser no campo da segurança, pode ser no campo da precificação, e se tornam verdades absolutas. Vamos tentar desmitificar uma aqui agora. Então, por que tem que colocar o celular no modo avião, Caqui? Excelente pergunta. Essa excelente pergunta. Isso tem a ver, e é uma boa notícia que eu vou trazer. Lembra que nós estamos falando sobre segurança, né? Sim. A aviação, ela está no extremo, eu diria até da paranoia em relação à segurança. Quando o telefone celular, né, se torna massificado, começa a ser utilizado, não havia nessa fase inicial um conhecimento técnico suficiente para garantir que segurança, pudesse garantir que não haveria uma interferência. É muito provável, e aqui eu estou me arriscando a dizer, é absolutamente provável que nunca tenha havido uma interferência em nenhuma situação, em aeronave. Os caras gastaram milhões para desenvolver o modo avião no celular. O modo avião foi o bloqueio necessário para habilitar o embarque com o telefone celular e dar tempo da indústria. Exato, se ter o nível de segurança que tem estudar, hoje, né? entender certinho. Eu falo assim que realmente hoje não tem interferência, porque eu esqueci, não foi uma vez, umas 2, 3 vezes, de colocar no modo avião e o avião não caiu. Então não tem interferência. Não tem interferência. Porque a gente acaba esquecendo. Isso é tão mitológico. Você falou dos mitos da aviação, que quando eu entrava nos aviões pela primeira vez, eu ficava mais preocupado com o comandante e a tripulação ficava olhando. Quem do meu lado estava com o celular, se tinha colocado no modo avião, se não dava, porque eu estava com medo do avião cair. Eu entrei nessa paranoia, eu ficava olhando para poder ver. É o poder da informação, o que a gente está falando aí, né? O poder. A paranoia
que é uma maneira muito simplista e reducionista, né, que a gente está aqui inadvertidamente utilizando para falar sobre talvez das ciências mais avançadas, que é a segurança, né, aeroespacial, ela é uma componente saudável nesse sentido, né, porque as pessoas muitas vezes perguntam sobre outro mito, né? Poxa, eu estou ali confortável, né? E vai pousar, a comissária de bordo ou o comissário vem e fala assim: oh, coloque o assento na posição vertical. Vertical. As pessoas se perguntam: será que essas... Qual diferença vai fazer? Exato. Cara? Qual é a diferença que vai fazer? Num processo de evacuação da aeronave, de emergência, para quem está na fila de trás do seu assento que está reclinado e está sentado na janela, o fato do seu assento estar reclinado minimamente pode ser um dificultador do fluxo de saída, para a pessoa sair. Então, a probabilidade disso acontecer é muito baixa. Quantas vezes acontece de um avião, né, pousar na água ou ainda pousar alguma situação fora do normal, que né? tem que evacuar? É raríssimo. Raríssimo. Mas pode acontecer. Vídeo o avião que pousou no Rio Hudson lá em Nova York. Verdade, que virou filme, né? Que virou filme. Que é raríssimo. Então, a aviação, a segurança se dá justamente por isso. Porque ela não pensa assim, não, é pouco provável que aconteça, então eu não preciso Mas tem probabilidade. A paranoia é uma coisa normal. O pensamento é, eu farei tudo para preservar... Tem que ser paranoico. Aumentar... Situações extremas. Exato. A probabilidade... Processualizar isso, colocar em procedimento para evitar. Trabalhar essa matriz aí, Por né? isso essa que matriz. um meio de transporte mais seguro. Mas você falou que você estava trazendo uma novidade boa. Não vai precisar mais colocar no modo avião, é isso? Estamos chegando lá. Ó, presta atenção que vai estar gravado. Do ponto de vista, primeiro que essas regras, né, elas não são feitas pelas companhias, né, elas são feitas discutidas com as companhias, mas junto com os reguladores. Eu diria que hoje, sem correr muito risco de estar errado, a exigência do modo avião está mais associada a um aspecto que eu defendo muito, que é o respeito ao conforto de quem está viajando contigo, do que a necessidade do ponto de vista técnico de proteção contra o sinal. Né? Porque eu acho que a aviação acabou conseguindo, através desses caminhos impensados, né? Não foram planejados, mas ter um código de uso dentro do celular, dentro do avião, que garante, né, um conforto e um respeito para as pessoas. Sim, o que é importantíssimo. Exato. Ainda tem gente que precisa se sensibilizar um pouco mais. Né? Você ouve mensagem em voz alta, ou assiste um filme em voz alta. Mas ali... As crianças não chutem o assento do coleguinha da frente, por favor. Esse daí talvez é a única promessa que eu acho que a indústria não vai poder fazer. Não vai porque ter jeito. Parece que é altamente tentador para as crianças. Eu não vou quando era pequeno, eu não sei dizer. Mas quando a criança vê o passageiro que está no banco da frente... Quase dormindo. Tipo aqui, assim, ó, chuta, pode chutar, chuta, é mais chuta. forte que a criança. Eu vou lá meter o pé e acordar o passageiro que está lá na frente. Isso é difícil de regular. Nenhum órgão regulador não tem como, vai conseguir criar uma regra. Mas não tem jeito. Agora, falando em regulação, Kaki, você assumiu a Gol, acredito eu, pouco tempo depois do 11 de setembro, né? O 11 de... Na verdade, foi muito tempo 11 de depois, porque o 11 de setembro foi em 2001. E eu assumi a Gol em 2012. 2012. Eu sou do marketing, eu não faço conta. É emoção aqui. É o voo 001, né? Fã assumido, né? Então, mas olha só, não é para te aliviar não na memória, mas para parâmetros de desenvolvimento e de impacto, realmente logo depois, 10 anos na indústria de aviação, de um evento tão traumático como foi o 11 de setembro, entre aspas, dia seguinte. É um tiro curto. Porque a gente vive, até hoje, os efeitos daqueles atentados. Muitos protocolos ficaram. Protocolos de segurança, os de embarque, né, tudo. Ninguém mais acessa a cabine dos pilotos. Exato. Esses efeitos estão aí até hoje. Né? E eles são indispensáveis, obviamente. Infelizmente, era um risco e ninguém vai relaxar nessas medidas de prevenção e de segurança, e a gente vai ouvir falar disso ainda por muito e muito tempo. Né? E tornou mais seguro mesmo, né? Sem dúvida. Cara, mostrou para o mundo que era necessário uma revisão, né? Sem dúvida, em todos os sentidos. Né? Novamente, a probabilidade de um ataque é muito baixa, mas tem agora barreiras pensar nisso, né? que tornam quase impossível.
Está evoluindo. Eu tô feliz porque está evoluindo, mesmo apesar de ter esses incidentes aí, mas eu acredito que segurança no viajar está cada dia melhor. Eu queria aproveitar, eu sou o mais júnior aqui dessa mesa, eu acho. Acho não, tenho certeza. Sou mais júnior, né? Fica se gabando. Na idade... Você chega lá também, viu? Na idade e na experiência profissional, pessoal. E pra mim, aqui, os últimos 2 anos, que foram os últimos 2 anos de pandemia, foi a época mais difícil da minha curta carreira até aqui. Né? Tem gente que sempre fala assim, pô, você tem que trabalhar com o que você gosta. Cara, trabalhar com o que você gosta, ok, mas nem tudo que você faz no seu dia a dia é gostoso. Por mais que você goste de fazer o que você gosta, né, Prado? Pô, Prado fundou a Tour House e amo o que ele faz, mas tem coisas no seu dia a dia que eu aposto que você não gosta de fazer. Sim. E a época eu gosto de fazer tudo. Brincadeirinha. Inclusive podcast. Tô aqui. Revisão de time. Então, e na época da pandemia, pelo menos pra mim, foi uma época que nos obrigou a tomar muitas ações que não são legais. E a indústria do turismo, a indústria da aviação sofreu muito. Na opinião de vocês, como executivos, né, de longa data, com bagagem, como é que foi esse processo, principalmente você, Kaki, de passar por uma pandemia à frente de uma companhia aérea, Prado, de passar por uma companhia, Mota, à frente de uma agência de turismo corporativo? Foi, na carreira de vocês, também foi um marco assim dos momentos mais difíceis ou não? Por favor. Okay. Não, vocês têm mais tempo nessa indústria, eu acho que podem falar com muito mais propriedade. Que grande MBA. Aprendi demais. Imagina você chegar de 100 dinheiro que você faturava, no dia seguinte você faturar 5 dinheiro. Ou seja, tem uma queda de 95%, 97%. Então, realmente, é algo que você tem que parar e falar, o mundo está acabando, o mundo vai acabar, o que está acontecendo? E, de fato, né, a gente tem que juntar, abrir aquela caixa de ferramenta e ver N ferramenta que está dentro dessa caixa, ver qual ferramenta mais adequada para esse momento que a gente estava vivendo. Ninguém tinha passado por isso. E fatalmente, se vier uma próxima, como diz a doutora Glória Brunetti, que de período em período a gente vai ter alguma coisa de vírus, tal. Tomara que não seja dessa grandiosidade, mas a gente pegou as melhores ferramentas e fizemos os ajustes necessários para a gente superar isso, né? E se não bastasse somente cuidar da nossa empresa, cuidar da Tour House, cuidar, graças a Deus, passado hoje, nenhuma das empresas, né, quebrou, então, seja de sistema de reserva, seja Tour House Eventos, enfim, entre todas, né, a construção civil também, que a gente faz um pouco, a gente brinca disso, então nenhuma delas, mas foi realmente muita resiliência, muita ajuda, né, a gente nunca tá sozinho nessa empreitada, então teve N ajudas de pessoas dentro do setor, pessoas fora do setor, que em algum momento acabou trazendo palavras, contribuindo, porque às vezes só um gesto de falar, olha, pensou dessa forma, veja bem, enfim, então nós tivemos aí, como participo de alguns grupos aí, de pessoas que estavam super bem nas atividades econômicas deles, e a gente ferrado, né, Kaki, falando português, claro, a gente... Foi o momento mais difícil da sua carreira, Prado, como empreendedor? Cara, foi. Eu posso, em termos de vida empresarial, foi assim, um momento mais difícil. Claro, tem momentos na vida que marca bastante, nada comparado com 11 de setembro, até mesmo no momento da ex-presidente que a economia foi definhando, esse realmente, a pandemia foi o mais agudo. E obviamente, mas a gente sempre tem coisas maravilhosas que acontecem. Por exemplo, fiquei mais amigo do Kaki nessa pandemia, mais amigo da Tieco, mais amigo de várias pessoas que a gente conhecia, mas a gente não conhecia a união. Então, né, tivemos tempo aí, já que a gente não vendia nada, tivemos tempo de criar, né, Kaki, o movimento Supera Turismo, e depois... A criatividade veio para a mesa, impulsionado pela exatamente. necessidade. Servia até como as nossas reuniões mensais, servia até como uma terapia em grupo. Acho que esse foi um dos grandes legados positivos, né, se a gente pode falar assim. E que não podemos da esquecer. Pandemia, que a gente não pode esquecer. Não podemos esquecer. O meu amigo Bruno, lá do Fornatur, um abração, Bruno.
ele que falou isso, não, nós fazemos uma terapia em grupo. E tivemos o prazer também de, né, eu, Caqui e a Tieco, da gente estar aí e criar também o Unidos pela Vacina, que nós nos ajudamos, mas a gente tem certeza que nós ajudamos milhares e milhares de pessoas nessa empreitada. E aprendi mais com o Caqui, às vezes manter a calma, né? O Caqui, calma, Prado, calma que vai dar certo. Esse é o poder do ser humano, né? Quando se une e coloca toda essa energia de criatividade, impulsionada às vezes nesse caso por uma necessidade, como a coisa flui, né? Porque para nós somos fortes no sentido de desenvolver adaptabilidade, né? Porque a gente não tinha, Mota, nada a perder, né? Como eu falava pro Caqui, se a gente não fizer nada, o nosso negócio já tá ferrado mesmo. Já não vai vender nada de nada jeito, mesmo, né? a gente vai desaparecer, né? Então foi isso, mas foi o momento mais difícil aí, mas por outro lado, como eu não gosto só falar dos desafios, mas o quanto que eu aprendi, além de conhecer pessoas maravilhosas, o quanto que eu aprendi nessa pandemia, até mesmo eu não tinha a pretensão de dizer que eu tinha controle de alguma coisa, mas aí eu tive a certeza absoluta que a gente não tem controle de nada. Eu já passo pro Caqui que eu quero ouvir a sua versão da história sobre isso, porque a Gol tá num business extremamente dolarizado, altos custos fixos e margem extremamente pequena, né? Então deve ter sido desafiador. Mas e você, Mota, como é que foi esse período? Não, para mim foi o principal período mais difícil também. O que o Prado colocou da caixa de ferramenta, em alguns momentos eu olhava para a caixa de ferramenta e não tinha ferramenta. Eu não tinha ferramenta dentro da caixa. A nossa caixa de ferramenta era uma caixa, não era uma caixona, né? Porque sempre tem lugar para colocar ferramenta nova, mas também não era uma caixinha sem ferramenta. Então tinha várias ferramentas que a gente veio acumulando durante o tempo, né? Mas não tinha, cara, ferramenta para usar naquele determinado momento, né? E aí o que foi muito forte, justamente isso, que a união, né, de um grupo de pessoas dentro do grupo e que fomos construindo as ferramentas necessárias, entendendo a problemática que estava lá na mesa e dentro dessa linha de desenvolver coisas e sempre estar com a cabeça aberta, unindo todo mundo, a gente foi construindo as ferramentas necessárias para conseguir aplicar naquele momento, né? Nossa, umas deram mais certo. Sabe a frase que a gente não usava na Tour House, que a gente começou a usar e repetidamente? Senta no caixa e bota 2 elefantes sentados no colo. Escutei ou seja, muito essa frase. não tira para a gente fazer essa passagem. E foi legal porque assim, umas ferramentas que a gente inventou, a gente viu, porra, não adianta para nada, então humildade de testar, né? E também corrigir rapidamente o que não deu certo, porque a gente também fizemos coisas que não deram certo, e potencializar as que deram certo, e fizemos coisas boas e unindo um grupo. E para mim o desafio ainda continua, porque a gente está vivendo a mesma coisa, que é o processo pandêmico, da desaceleração para a aceleração, que também é um desafio. A demanda voltou com tudo, né? Exatamente. Então chegou, a gente estava acostumado a navegar, a surfar uma determinada onda, aí tivemos que desacelerar, foi um processo que exigiu muito da gente, depois agora a onda voltou, né? Mais forte. E a gente tem que navegar essa onda e trazer todo o aprendizado que nós tivemos durante os 2 anos. A gente não pode voltar a navegar a onda da mesma maneira, né? Na minha visão. A gente tem que colocar todo esse aprendizado, toda essa união. Ela não pode simplesmente evaporar, tem que crescer, porque a situação crítica já passou. Isso dentro da nossa empresa, dentro do nosso mercado, dentro do nosso ecossistema, eu imagino, né? E é isso que eu trabalho e procuro passar para todo o time. Cara, a gente tem que ter uma economia colaborativa mais forte no sentido de realmente impulsionar o nosso negócio, entendeu? Técnicas e procedimentos que a gente sabe que acaba trazendo um comportamento predatório, isso impacta. Sim. Ô, Vini, antes do Caqui, eu queria... Você falou da palavra legado, né? Eu fico muito feliz de ver, de fato, o quanto que o brasileiro aqui, o quanto que estão viajando pelo Brasil, quantas pousadas, quantos hotéis alto luxo. O Brasil também tem luxo, não precisa pegar o voo e ir para o exterior para consumir luxo. Nós temos, e isso
veio numa crescente durante a pandemia e eu acredito ainda até a gente restabelecer toda a conectividade internacional, tem um espaço enorme para a gente fazer. Então, tenho certeza que o legado é um turismo doméstico do Brasil muito mais interessante. O brasileiro viaja muito mais pouco, né? interessante. Viaja pouco pelo Brasil. E acho que esse foi um dos legados positivos também da pandemia, né, Caqui? Que o brasileiro passou a consumir mais o turismo doméstico, né? Para talvez mencionar um legado de cada uma dessas dimensões que a gente falou, a começar pelo turismo, não só o brasileiro foi viajar para lugares no Brasil que ele não conhecia, como soube aproveitar como ninguém a nova definição do que é luxo trazido pela pandemia. Pois é, mudou tudo. E nisso o Brasil é absolutamente abundante, porque o luxo trazido pela pandemia é eu poder estar com a minha família com saúde, sob o sol, celebrando, pé no chão, sem 100 metros da praia. Cara, e o Brasil, e essas pousadas incríveis, esses hotéis, né, que estão espalhados por aí, que eram conhecidos por pouquíssimas pessoas, que talvez já tivessem lido essa definição de luxo mais cedo, né, não precisaram da pandemia para isso, elas passaram a receber os hóspedes quase por força resultante do desejo das pessoas de saírem de casa e de viajar e não terem alternativa para isso, senão procurar. Então, eu visualizava na época quase como uma irrigação do sistema sanguíneo para dentro do Brasil, onde à medida que a pressão ia aumentando, mais vasos capilares iam surgindo. Interessante. Né? De forma que no verão de 2020 e no verão de 2021, todos nós, e muito provavelmente nós também, conhecemos pessoas que voltaram dizendo: olha, fui para a primeira vez para tal lugar e recomendo que você vá. E vou voltar. E recomendo que você vá. Né? Então, isso não foi o fruto de um despertar. Foi induzido por esses efeitos que nós mencionamos até Sem aqui. dúvida. Né? Mas essa experiência deixou um legado incrível. Então, essa é a primeira dimensão que eu acho da pandemia que deve ser destacada dentre várias. Né? A segunda é evidente, esse período eu acho que ficará marcado para todos nós de uma maneira incomparável com qualquer outra fase da nossa existência. Eu digo isso até com uma certa esperança, porque nada que aconteceu antes, para todo mundo que está vivo, eu imagino que seja comparável. E espero que não aconteça de novo. Então vai ser esse período da pandemia, né, desejavelmente a experiência coletiva, social, mais desafiadora que a gente já tenha passado. Né? E evidentemente que tem uma dose de aprendizado em muitas dimensões. A gente se tornou, acho que, no nível profissional, muito mais bem equipado, né, para lidar com crise, com estresse, com choque. A caixa de ferramenta aumentou. Com caristias, a caixa de ferramenta aumentou muito. Emocionalmente, né, a gente foi testado várias vezes, né, e em extremos. Né, no limite, em diversas situações. Eu acho sim que há uma correlação de maior sofrimento com a maior vulnerabilidade social. Né? As pessoas passaram, né, por situações absolutamente extremas e muito mais extremas do que aqueles que puderam manter os empregos, tinham um abrigo, uma casa e o acesso à alimentação e comida. Muita gente ficou privada disso, inclusive. Né? Mas todo mundo que conseguiu sobreviver, graças a Deus, a esmagadora maioria da população do planeta, graças a Deus, se torna mais forte e talvez a materialização, né, de uma dos já clichê, né, mas das frases que mais contém sabedoria, que é realmente o que não te mata te fortalece. Eu acho que a gente teve uma dose cavalar de fortalecimento, nesse período. Mas a terceira, né, e última dimensão de exemplos aqui que a gente está dando, que eu gosto de ficar com ela na memória, é que foi uma demonstração muito empolgante, né, do que a gente consegue fazer coletivamente. Fantástico. Quando se mostrar quer. Né? A força, né, da união. Tipo, pelo menos está comprovado o seguinte: olha, nós aqui humanos, né, alguém olhando de fora, a gente é diretamente responsável por tudo que está ruim. Exatamente. E se a gente quiser, dá para ficar muito melhor. Porque você imaginar que se alguém chegasse e falasse assim: olha, pessoal,
humanos. No ano de 2020, vocês vão enfrentar uma pandemia. Acreditem em mim que vai acontecer. Vocês acham que é impossível, mas vai rolar. E essa pandemia, vocês vão ter que se preparar para endereçar. Vai ser um vírus, esse vírus vai ter essa característica e tal. Se reunisse todos os cientistas do planeta antes da pandemia começar e perguntassem assim, em quanto tempo vocês vão conseguir desenvolver uma vacina segura e inocular na população? Não ia acertar nunca. Ninguém falaria que seria feito com menos de eu acho que não ia anos, passar nem perto. Não ia passar nem perto. Nem perto. Né? Então, a maioria das pessoas, eu inclusive, não acreditaria que esse vírus aconteceria. Né? Não ia se preparar. Esse cara tá louco. Esse cara tá louco. Mas se ainda tivéssemos tido esse alerta, essa chance, ninguém diria que a humanidade seria capaz de estar ali um ano e pouco, inoculando, né, várias vacinas em várias geografias do planeta, seguras e que pudesse controlar, né, esse desafio coletivo, que não tem paralelo na história da humanidade. Não, teve a gripe espanhola, as pragas, o mundo nunca foi tão globalizado, né? A pandemia cobriu pela primeira vez na história 100% da geografia do planeta. 100% das primeira vez. Né? Aqui, pegando carona nessa sua última colocação, os profissionais aí, mandar um grande reconhecimento e um grande agradecimento para todos os cientistas, profissionais da saúde que nessa pandemia foram nota 1000. Sem dúvida. Médicos, enfermeiros, os atendentes. Heroínas. É incrível. Nós devemos muito. Todo dia se ficam produzindo heróis e celebridades artificiais, né? Sem dúvida. Finalmente a gente tem um grupo que é indiscutivelmente de heróis e esse merece todo reconhecimento. E que não seja, né? Que não seja esquecido aí, né? Como a gente teve o prazer de estar próximo, né? Ou seja, o Brasil pode ter uma porção de pontos a serem melhorados, né? Mas que o nosso Programa Nacional de Imunização funciona, que o nosso SUS funciona, precisa melhorar, tem espaço para melhorar, mas funciona, então tem coisas boas, né? Sim, sem dúvida, sem dúvida. Ô Caqui, e aí assim, não saímos da pandemia, estamos na pandemia ainda. Mas a gente já está sentindo essa revanche, né? Turismo de revanche uma frase que a gente tem escutado muito, um jargão do mercado. E de fato a gente sentiu uma alta na demanda agora, assim, enlouquecedora. A gente começou a sentir essa alta na demanda, acho que em setembro, outubro, né, Mota, do ano passado. Setembro. E aí, por conta da nova variante da Omicron, no começo do ano caiu de novo. E do nada, março explodiu, abril explodiu. Maio histórico, lá na Naturhaus a gente já bateu recorde de volume de vendas financeiro e transacional também, com relação à pré-pandemia 2019. E imagino que na Gol deva ter sido essa loucura toda no bom sentido também, né? Uma forma de lúdica de ler esse momento é acreditar isso, a demanda reprimida, que na minha opinião não vai acabar nunca mais. Você acha? Eu concordo nunca mais. Aqui. As pessoas, uma das maiores percepções da humanidade durante essa jornada da pandemia... O legado é um dos grandes... Sem dúvida, na minha opinião, sem dúvida. O que realmente, as coisas que realmente importam na vida. E a viagem, com tudo que ela traz... Né? Em todas as suas dimensões, você pode assistir um filme. Assistindo um filme, você pode viajar. Sem dúvida, né? cara. Então, essa dimensão mais hedonista, no sentido de aproveitar a vida em tudo aquilo que você puder, né? Proporcionar a você, aos seus amigos, familiares. Foi potencializada, com certeza foi potencializada. Eu faço a brincadeira da demanda reprimida, mas é algo que foi para um patamar que não retornará, não evoluirá. As pessoas querem mais do que nunca. O suporte virou resistência, é isso, né, Mota, que você fala sempre? O suporte virou resistência, né? Sem dúvida. Exato, porque pergunte a você mesmo, né? Hoje na tua lista de desejos, o que você mais quer fazer? Outras coisas materiais cederam, não saíram da lista, mas cederam muito espaço né? para viver, conviver, curtir e celebrar, né? Eu acho que isso a pandemia foi muito forte para que esse efeito desapareça ou se dissipe rapidamente. O Caqui, com a sua fala eu estava pensando em outro ponto, né? A gente falando de
de legado, né? Mais um ponto positivo que nós tivemos pro turismo foi de realmente, pela nossa situação, a fragilidade do momento, nós chamamos a atenção, ou seja, foi chamado a atenção para cima do turismo na realidade, né? Então eu acredito que ficará um grande legado e a preocupação, e de fato, né, é um sonho de todos nós que trabalhamos no turismo, que é que o turismo seja visto e de fato um segmento importante para a economia brasileira, né? Então a gente acredita nisso. Claro que precisa de que todos, né, todos que estão aí, seja setor privado e público, que entenda que isso de fato. E como entrou na cesta, na prioridade do brasileiro, com certeza isso vai ocorrer, né? Eu acredito tem que muito acontecer nisso. O Brasil tem potencial demais para isso, né, Prado? Além do brasileiro viajar pouco pelo Brasil, a gente também recebe muito pouco turista estrangeiro para cá. O Brasil recebe, eu acho que o último dado foi 6,5 milhões de turistas estrangeiros que vieram para o Brasil em 2018, 2019, né? Você pode me corrigir que se eu tiver... 6,5 milhões. 6,5 milhões. A Torre Eiffel recebe por ano mais do que o Brasil. E esse número está estagnado em 6 milhões e meio há quase 15 anos, né? 10, 15 anos. O que... Desculpa, Prado. Não. Fala. Só para complementar, te passando a palavra. Isso é uma ótima notícia para o Brasil. Né? Porque quantos países no mundo olham e descobrem, né, reservas de petróleo que estão disponíveis? O turismo no Brasil é uma reserva de petróleo para a gente que está subexplorado. Sustentável. Não existe. Mas por que a analogia com o petróleo, né, que é um recurso natural? Porque a gente é abençoado naturalmente. É um recurso o que o Brasil oferece, o que a América do Sul, para não, só não deixar aqui no nosso quintal. O que oferece de geografia, de diversidade, né? Só para citar um exemplo, os canyons que a gente tem na região do Piauí, eles são, do ponto de vista de beleza, de atratividade, comparáveis a qualquer região de canyons que são notoriamente conhecidas no universo do turismo mundial. Sem dúvida, mas concordo contigo. Cara. Aqui, para um exemplo dentre centenas, sem nenhum exagero, que a gente de pode localidades listar, que a gente pode explorar de uma maneira sustentável, economicamente renovável, viável, ambientalmente protegida. Eu faço analogia, você falou do petróleo, né? Falando em termos de riqueza, né? Isso que eu entendi. E eu faço analogia com o agronegócio, né? A gente tem sol, a gente tem um clima legal, a gente tem terra, a gente... então, assim como o agro é super importante para a balança comercial brasileira, o turismo pode e com certeza será. Só que não desmerecendo o nosso grande agro, que é super importante. Hoje o agro ele está totalmente mecanizado, então requer pouca mão de obra. E nós, o turismo, a gente pode acolher, empregar milhões de pessoas desse grande ecossistema. Então, e em termos de recurso, né, segundo organismos internacionais, né, Brasil falam que é o segundo destino com maiores recursos naturais, né, atrás do México, mas com todo respeito ao México, o Brasil é o número 1. Não, para mim, eu vou inverter a situação. E em termos de cultura, 7º, 10º lugar. Então a gente tem muita coisa, de fato, de uma maneira como o Caqui, de uma maneira sustentável, fazer uma potência turística, uma variação no Brasil. Muito grande, né, cara, de lugar. Chapadas, praias. O Brasil, para mim, é indiscutivelmente número 1. É uma potência. Quando você olha a área, a biodiversidade, todas as experiências que você tem, seis biomas, cultural, os biomas, né, tudo isso, eu acho que o Brasil é disparado, né, o mais rico. Bem, né, trabalhado isso, países. Se a gente conseguir trazer toda essa organização, organizar todo esse poder de oferta. A gente precisa melhorar o marketing. Né? Muita iniciativa boa. Bonito, por exemplo, é uma região que foi desenvolvida agora de uma maneira... Você colocou o voo lá, você e o Bruno colocaram o voo direto para Bonito. Sustentável, protegido. Bonito está sendo desenvolvido há anos, mas de uma maneira muito coerente, muito profissional, muito bem feita, protegendo o meio ambiente e desenvolvendo economicamente a região. Quando eu falo do marketing, a gente tem muito produto, mas a gente trabalha muito mal a divulgação dos produtos que a gente tem no Brasil. Esses dias eu estava indo para o aeroporto de Guarulhos e estava reparando, né, que tem aquelas placas de Media Out of Home, e aí tem lá divulgando o destino Paris, Miami. Você indo para o aeroporto, você vê Paris, Miami, para estimular o brasileiro a
viajar para fora, conhecer um destino internacional. Pô, legal, o aeroporto é um aeroporto internacional. Faz parte do Faz jogo. sentido. Aham. Mas aí quando você volta, e eu voltei olhando nisso para ver se eu reparava se tinha alguma coisa promovendo algum destino brasileiro. Porque, em tese, se é um aeroporto internacional, tem o gringo chegando aqui, cara. Por que a gente não usa aquele espaço ali para falar para ele do nosso Nordeste, da região sul do país, Centro-Oeste, de tudo que a gente tem de atrativo? Então, nas poucas coisas, a gente tem lugares maravilhosos, sem dúvidas. Mas a gente precisa melhorar a divulgação, né? Então, falar para o turista estrangeiro que está chegando aqui, o que a gente tem, cara? Não vamos mostrar Miami para ele na placa. Ele está chegando no Brasil. Vamos mostrar Salvador, vamos mostrar um destino bacana para ele. Podemos mostrar até Miami também, né? Podemos mostrar, mas fazer um equilíbrio. Mas o americano, o norte-americano, os caras são muito bons em fazer isso, né? Os caras pegam lá, como o Prado já falou isso pra mim uma vez, pega uma pedra furada lá, no meio de uma rota. Pedra uma pedra lascada que não tem nada. Falsa, eles criam um embelezam, produto, né? empacotam e fazem um ponto turístico, mas sabe, um destino Vini, turístico. esse ponto aí é importante que você trouxe. Mas vamos olhar com o copo meio cheio para cima. Olha o quanto de oportunidade que nós temos. Exato. Sim. Porque aí vem a organização, que ela já está se materializando. Outro legado da pandemia, organizou, aproximou, uniu. E a gente tem um caminho muito grande pela frente. A infraestrutura também está se desenvolvendo. Tá né? melhor, tá Caramba, melhor. porque Muito, como não podiam ir para fora, que nem o Caqui falou, o pessoal começou a viajar para dentro, o cara de dentro começou a melhorar a infra. Também para receber, para conseguir ter mais know-how e ter mais infraestrutura. Então, cara, eu acredito também nesse ponto de vista de que foi um divisor de áreas que vai trazer, impulsionar pra caramba viagens. E a gente tem um caminho maravilhoso pela frente, porque a gente tem cultura, a gente tem lugar, a gente tem praia, a gente tem isso, tem aquilo, tem a galera com vontade de viajar e tem todo um desenvolvimento Chapada, de montanha, organização tudo. e gente boa envolvida nisso que vai fazer isso bombar. O Vini, eu acabei lembrando também aí, nessa pandemia mesmo, né, para manter a chama, o nosso movimento Supera Turismo, tinha influencer viajando pelo Brasil todinho e mostrando justamente alguns pontos que não era comum para o brasileiro, né? Ou seja, trazendo visibilidade, a Gol apresentando, cedendo bilhete para esses influencers viajar e mostrar. E aí tá o legado e realmente concordo, o setor público dando um olhar para isso, nós estamos olhando. Eu acredito que vai ser uma outra etapa. Sem dúvida. Vai estar estamos muito melhor do que nós estávamos antes da pandemia em termos de desenvolvimento. Um lance muito grande para desenvolver, cara. Caqui, o que você procura num destino quando você vai viajar? Bom, hoje é muito direcionado ao fato de ser pai de 2 crianças. É um lugar que seja amigável, atrativo, né? para eles. Eu achei que você ia falar um lugar que desse pra andar de bike, alguma coisa assim. Não, cara, porque eu tenho que confessar que a família é muito compreensiva aqui no dia a dia para o tempo que eu dedico para essas coisas. Então, nas viagens, eu realmente... O critério passa a ser... Tem água, é parque aquático, tem, sabe... comida que as crianças curtem, mas o que é uma coisa em comum é tentar realmente levar para a natureza, né? Esses destinos que são mais ou de natureza ou que mostram uma realidade que não está lá necessariamente edulcorada, né? É muito bacana, a Disney é incrível, as crianças, né, que podem ir se encantam. Sem dúvida. É um lugar maravilhoso. Curtir. Mas acho que é legal também. Acho fundamental, né? A exposição a diferentes culturas, a diferentes geografias. Então, procuramos, né, sempre que possível, fazer algo que possa ser rico nesse aspecto, né, de diversidade. Legal. Você pedala muito? Eu fiquei sabendo que você pedala pra caramba, cara. Olha, o pedal, se a definição de pedalar... Ele pedala também, Caqui? Ou não, você só vai no manual? Eu ainda vou só no manual. Aê! Por quê? O que você quis dizer com isso? O cara pedala nativo, ele é da raiz, ele pedala... O Caqui pedala, desafia cunhado e faz o cunhado cair. Esse eu tô com essa má fama lá, onde a gente pedala, mas foram acidentes circunstanciais. Ele já está recuperado. Foi Graças a Deus, ainda bem. A clavícula não é uma coisa tão grave. Né? Não é, quase nada. Eu peguei esse gancho, Vini, porque tem um pessoal aí que fala que pedala 60 quilômetros, 75 quilômetros e tal.
Aí quando você vai ver assim, a bicicleta é elétrica. É mesmo, entendeu, cara? Você tá, aquelas bike poderosas que o cara vai a 60 km. Você tá falando da Vânia, eu acho. Ó, Não, é do beijo pra pessoal Vânia. aí, do pessoal aí. Ele fala pra mim que ele não liga o elétrico quando ele tá Não, pedalando. não. Ah, sua É, bike só- elétrica. Ele fala que ele não liga. Não é elétrica, é assistida, é diferente. Não é uma moto. O pessoal pensa que bike assistida é uma moto, que você ligou, sai e não precisa nem pedalar. Não, precisa pedalar. E é um início para quem quer realmente seguir. Pra quem quer chegar no nível do Caqui. Eu achava que assistida- chegar no nível do Caqui, do meu filho. Um dia eu chego lá. Eu achava que assistida é porque você ficava assistindo a bike trabalhar. Não é isso. Bom, Você tem que pedalar. Eu gostei do trocadilho aí. Ele pegou aí, ó, pegou, agora foi lá e buscou a pontadoria, ó. Ele trouxe pra Devolver. devolver. Que legal, Muito Caqui. bom. Mas eu queria. A gente tá chegando no finalzinho aqui do nosso bate-papo e eu sei que bicicleta, pedalar, esporte é uma paixão pra você, né? Como é que você concilia isso, cara? Vida de executivo com vida de pai, de dois, com bike, esporte. Como é que é essa rotina? Eu acredito por experiência própria, né, que para um desempenho profissional executivo nesse volume de desafios e de carga mesmo, né, que se tem hoje em dia, um bom condicionamento físico é algo fundamental. Tô devendo isso, né, ô Mota? Não, Você não vai ser importante. promovido, Vini, se não praticar esporte. C3 Vini, tem uma correlação direta realmente com performance. Desempenho, E para não ficar só no clichê do bom condicionamento físico através do esporte, você também se condiciona fisicamente bem dormindo adequadamente. Sim, Sim. sem Né? dúvida. Parte importantíssimo. Exato, eu quero me referir a esse conjunto de coisas que proporcionam ao seu corpo, né? Tem a ver com a alimentação, com a prática, Disciplina. o esporte, disciplina, o sono, né? Os cuidados mentais, né? Que vão de terapia a uma viagem onde você, do final de semana, que você realmente consegue, de alguma maneira, neutralizar os efeitos tóxicos que são né, cara? de um ritmo acelerado. Então, o esporte, para mim, é a principal combinação que endereça esses aspectos de condicionamento, de terapia, de diversão e de lazer, né? Sem abrir mão dessas outras coisas, né? Sim. Mas com profissionais especializados. Mas é um grande prazer porque endereça essas coisas Sem todas. dúvida. E felizmente tem uma compreensão grande da minha família nesse sentido e participação deles também, né? Eu concordo com o Caqui, eu me lembro aqui, até os 40 anos eu era sedentário. Foi com uma dor no quadril que eu comecei a sair do sedentarismo. Não para ficar um shape maravilhoso, mas para realmente ter. E faz uma diferença enorme, como você falou, o preparo físico, né? Ou seja, eu fico até, às vezes, até a minha esposa fala, poxa, passamos por tudo isso, todo esse seu estresse, sem tomar tarja preta, sem absolutamente nada, a gente conseguiu passar por essa pandemia toda e com todos esses desafios, graças ao exercício físico, de fato, né? Tentar dormir bem, né? E você falou uma outra palavrinha aí também que é muito tabu, principalmente para nós homens, que é terapia. Terapia é fantástico e todos nós, se acharmos que temos Tiver alguma oportunidade, faça, porque isso é muito bom e realmente ajuda. Então algo que eu queria deixar enfatizado aí, que ainda mais agora a gente lendo em matérias, né? 7 em cada 10 pessoas pós-pandemia está com dificuldade de dormir. Então, aí vai um recado. Que legal, A que terapia ajuda. Terapia ajuda. Caqui, eu queria já de antemão te agradecer demais. Eu sei que você está com a agenda cheia aí, então a gente está chegando no finalzinho aqui do nosso bate-papo. Queria te agradecer por ter aceitado o convite para estrear TH001. o voo do Pode Embarcar 001, projeto que está começando agora aqui na Tour House. E pra gente encerrar, cara, eu queria que você deixasse uma mensagem para quem nos acompanhou, para quem tá nos acompanhando até agora aqui, por favor. Olha, Vini Mota Pradinho, esse primeiro voo, né, o TH001, eu tenho que te falar como passageiro que teve a honra de ser o primeiro convidado, foi dos mais prazerosos que eu já tive, né? Que legal, Caqui. Para nós também. Esse nosso trecho aqui de um pouco mais de 1 hora, eu não vi passar. Tá? Eu acho que esse sempre é o melhor indicador de bons momentos, né? Quando você não percebe realmente que nem passou. Foi uma delícia
esse papo. Muitíssimo obrigado, né, a vocês por me ouvirem, a todos, né, que darão nos consideram esse privilégio, né, da audiência. Muitíssimo obrigado, e eu desejo realmente que vocês continuem, né, proporcionando a gente muito mais legal, muito mais bacana, muito mais interessante do que eu. Esse prazer, né, imenso que foi dessa. Aqui você está falando que seu fã-clube. É bom estar entre amigos. A gente não vai achar, não. É muito bom estar entre amigos, tá? Obrigado mesmo a todos vocês. Aqui, falando das palavras do Vini, muito obrigado. Ser o número 1, é o número 1, e foi um prazer, cara, de estar com você nesses últimos 2 anos aí de uma maneira mais intensa. Muito obrigado. Eu posso dar meu recadinho também? Por favor, vai lá, já puxa. Pessoal, eu queria agradecer e mandar um abraço para todos, o pessoal da Tour House que aguentou firme. O meu reconhecimento durante essa pandemia não foi, né, por vocês dois, passo para todo mundo. E os guerreiros do turismo aí que em momento nenhum, todos esses que eu convivi também, muitas horas de reuniões, muitas horas com o Ministério da Economia, muitas horas com o Ministério da Saúde. Enfim, pessoal, não vamos deixar a bola cair, vamos fazer desse turismo um turismo do tamanho que o Brasil merece e do tamanho que nós merecemos. Então, turismo grande. Por favor. Aqui a gente brinca com esse lance de fã, mas, cara, eu sou um grande admirador seu mesmo, todos nós aqui somos, e hoje pra gente é um dia muito legal, muito feliz, porque a gente nós projetamos esse TH, o nosso Pode Embarcar, no começo do primeiro semestre, e desde o momento assim, idealizamos e pensamos na cristalização com o episódio número 1 com a sua presença. Poxa, então isso já aconteceu lá no primeiro semestre. E a gente tava preocupado, hein, cara? Porque a gente falou, trazer o Kakinoff no primeiro episódio. Vamos fazer o primeiro tem que ser com um cara foda. Vamos fazer com quem? Vou chamar o Kaki. Naquela época, Kakinoff. Ô Mota, mas ele só conseguiu vir aqui porque agora ele foi pro conselho. Então, normalmente falaram que o conselheiro tem mais tempo. Tá tranquilo. É mito, né? É mito, né? Tá tranquilo. Prazer, obrigado. Então, cara, foi hoje, a gente colocou o TH001 para voar, com você inaugurando. E você, além de ser um executivo, a gente nota que é um ser humano também, cara, da mais alta qualidade. Um cara que se preocupa, né, com o ser humano, não esquece de onde veio, traz isso daí como um impulsionamento para todas as outras suas conquistas, conforme você compartilhou com a gente aqui. Tem o lado de ser corintiano, mas beleza, a gente releva. Então, cara, eu ia aqui falar, esse cara fala bem pra cacete, um dia eu vou falar igual ele. Tô treinando, né? Tô treinando. Isso é muito legal. E muito bacana, cara, muito obrigado. Obrigado a vocês, acabou de me dar um grande presente. Obrigado de coração, tá? Não vou esquecer. Então é isso, pessoal, agradeço todo mundo, quem não se inscreveu no canal, por favor, se inscreve aí, dá um like, clica no joinha para ajudar a gente, tá? É o primeiro episódio do Pode Embarcar, o podcast da Tour House Corporativo, e espero que no próximo mês a gente se veja de novo aí, se vocês gostaram, clica no joinha, por favor. Não deixem de seguir a Tour House nas redes sociais também, tá? @Grupo Tour House. Então, Kaki, Prado, Mota, muito obrigado a todo mundo. A gente vai ficando por aqui. Um abraço. Vini mandou muito bem, hein? Mandou bem. Leva a gente. Muito bom.